Você sabia que existem milhares de espécies de dinossauros conhecidas? E além disso, alguns desses animais podem se destacar com mais facilidade do que os outros. Mas você sabe me dizer quais que são os animais, os dinossauros mais famosos que já pisaram nesse planeta, na Terra? O Tiranossauro Rex. E dentre todos eles, em que você deve conhecer, esse aqui é muito famoso. E esse tipo de dinossauro, ele realmente é retratado em muitos tipos de filmes, de séries de desenhos animados. E ele foi um dos predadores mais ferozes que já andou nessa terra. E ele tinha um corpo enorme e mandíbulas muito potentes. E como você deve saber, o Tiranossauro Rex, ele era um dinossauro carnívoro, então resumindo, ele se alimentava de carne. Ele costumava ter 12 metros de comprimento e 3 metros de altura, e ele poderia pesar entre 5 e 8 toneladas. E você sabia que o Tiranossauro Rex ele era muito habilidoso em encontrar as suas presas? Pois ele tinha um olfato muito apurado. E como você deve saber, esse dinossauro tinha braços bem pequenos, bem curtos. E de fato, esses dinossauros não eram muito rápidos. E a sua expectativa de vida, ela poderia variar de 28 anos aproximadamente. Espinossauros. E o espinossauro foi um dos animais, um dos dinossauros mais perigosos que já andou sobre a Terra, sobre o nosso mundo. E acredite se quiser, ele poderia ser maior que o próprio Tiranossauro Rex. E você sabe me dizer quais que são uma das coisas mais marcantes nesse dinossauro? Além do seu grande tamanho, era a sua grande barbatana dorsal que ele possuía em seu corpo. E de uma forma geral, ele andava sobre as suas 4 patas. Mas ele também era bípede, que poderia andar sobre suas longas patas traseiras. E dessa forma, ele poderia ter ainda mais velocidade. E os estudiosos, eles estimam que o tamanho do espinossauro era entre 12 a 18 metros de comprimento e 4 a 7 metros de altura. E o seu peso era estimado em cerca de 7 toneladas. E digamos que a sua mandíbula ela era bem alongada, meio similar ao dos crocodilos. E os seus dentes eram sim muito afiados. Você já ouviu falar do Velociraptor? E o Velociraptor era um dinossauro terópode, que viveu lá no final do período Cretáceo, entre 75 e 71 milhões de anos atrás. E digamos que esse dinossauro também é muito famoso e muito conhecido. E de certa forma ele ficou bastante popular devido aos filmes, às séries, aos desenhos animados. E você sabia que os Velociraptors eles não eram tão grandes quanto retratados nos filmes? E o seu peso era aproximadamente de 15 quilos. E algo muito interessante sobre a sua cauda é que ela era longa e dura. E digamos que tanto a sua cauda quanto os seus braços eram cobertos por penas maiores. Enquanto o resto do seu corpo ele era coberto por penas menores, mais curtas. E esse era outro dinossauro carnívoro que se alimentava também de carne. E ele poderia se alimentar de outros dinossauros herbívoros. E segundo alguns estudiosos, eles acreditavam que esses animais atacavam em bandos, mas outros estudos mostram que ele gostava de caçar sozinho. E eu não sei se você sabe, mas esses dinossauros, eles eram muito inteligentes. E uma das qualidades mais notáveis dos Velociraptors era a sua grande inteligência. E ele também possuía uma grande velocidade, que poderia ser aproximadamente de 60 km por hora. E sem dúvidas, era um dos mais temidos da sua época. E digamos a sua grande agilidade, ele poderia atacar dinossauros muito maiores do que ele. E digamos que esse dinossauro era um dos mais temíveis daquela época. Os Triceratops. Esse é talvez um dos dinossauros mais famosos que já existiu, e a sua aparência continha com 3 chifres e uma grande placa óssea na parte de trás da sua cabeça. E esse também é aquele tipo de dinossauro que sempre está presente em filmes, em séries, em desenhos animados. E digamos que ele foi um dos últimos dinossauros que pisou na Terra, pois ele viveu no final do período Cretáceo.
E esse dinossauro ele tinha um tamanho aproximado de um elefante africano. E ele podia chegar a medir 9 metros de comprimento e passando de 5 a 8 toneladas. Pois eu não sei se você sabe, mas essa espécie de dinossauro não era carnívora, não se alimentava de carne, era herbívora. Você sabia que o Brachiosauro foi uma espécie de dinossauro que viveu há cerca de 140 milhões de anos atrás? Então, resumindo, foi no final do período Cretáceo. Quero dizer, no final do período Jurássico. E o Brachiosauro, ele era classificado um dinossauro de porte grande, grande porte. E você sabia que um Brachiosauro adulto e macho podia possuir uma altura entre 20 a 25 metros? E além disso, esse tipo de dinossauro, ele era muito pesado. E ele podia pesar aproximadamente de 40 a 70 toneladas. E de acordo com os fósseis que foram encontrados sobre esses dinossauros, podemos dizer que eles viveram em regiões de florestas lá na África, na América do Norte e também na Europa. E como você sabe, ele possuía um pescoço bem longo, bem comprido. E os seus membros dianteiros muito maiores do que os traseiros. Pois dessa forma, a sua estrutura corporal daria a ele um alcance ainda maior. Para se alimentar, para comer aquelas vegetações que estavam lá no topo das árvores. E os dentes dos braquiosauros, digamos que não eram tão afiados assim. Eles eram bem usados para arrancar as folhas. E isso é mais uma prova de que esses animais eram herbívoros e não carnívoros.